2. Já foi uma Bíblia, Lucas 2, 41 a 49. Lucas 2, versículo 41 a 49. Aleluia. Peço que alguém me ajude a ler, né? Dois. 41 a 49. Assim diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 42. Assim diz a palavra de Deus. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia de festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e os conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Peço com que tomem um assento, amém? Quero saudar a amada igreja na bendita paz do Senhor, amém? Nilosakereke vitula Yesu. E saudar os nossos líderes, a Linosela liderança, amém? mafundisi liderança. Agradecer pela oportunidade. E quem se cambi. Quero saudar a uma pessoa muito especial na minha vida, amém? Nilosamu lwenga munene. Ao Senhor provedor. Obrigada pelo suporte. E quem se Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Antes de chegar Nange se casa. aonde nós lemos, La ningalera koni.
No livro de Isaías 7,14, Aquele livro lê Isaías 7,14. vão nos relatar sobre a vinda do Messias, amém? Vai estar igual a culpa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas mesmo antes da Maria existir, Na Maria não é sem existir. já havia uma promessa A promessa. da vinda do Messias. A culta com Jesus. Ou melhor, da vinda do menino Jesus. A culta com o menino Jesus. Maria, ela recebe E ele ayamukela. o propósito de trazer a Jesus. A kungula kutisa Yesu. Maria carregou Jesus 9 meses. E ele ana Yesu 9 meses ndeni kakwiri. Maria andou 9 meses com Jesus em seu ventre. Afamba na Yesu ekakwiri. E José estava com Maria. José ana Maria. Aleluia. Glória a Jesus. Então, estou a explicar um pouco para podermos chegar lá, né? Uma telha na kuita casa. Então, Maria teve Jesus. Maria ana Yesu. Mesmo depois de nascer o menino Jesus, Jakukaku amuchalili. quando Herodes trouxe um decreto Loku Herode atisa a decreto. que matassem os meninos, Akukudaiwa shibanani. Maria estava com Jesus. Maria ana Yesu. Não o jogou fora com o risco dela mesma vir a perder a vida. Angamuchi kumetange kuchava kufa. Maria andou com Jesus. Afamba fambili na E yeye. a palavra de Deus, Aritu laikwela. aonde nós lemos, Nani ngalera kona. ela vai nos dizer Litabuni. de costume, Chakuikustu. Maria e José Maria na José. iam à Páscoa Boni abafamba Paseka. todos os anos. Amalembe Iam inkwao. a Jerusalém. Abafamba Jerusalém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. O tema da minha mensagem Ashoka maka. é Navula. presença de Deus versus costume. Awukona la xikwembu. Aleluia. Nishantolovela. Glória a Jesus. Amém. Maria andava com Jesus Afamba na Yesu em Maria. todos os momentos. Enkari inkwao. Mas a palavra de Deus ela vai nos dizer que Jesus, com os seus 12 anos, Aritulego chapula tunani. Amalembe intolovelo. Maria sai até Jerusalém Maria asuka para aya celebrar a festa de Páscoa. ayatsakela Estava Paseka. junto com José. Ana José abalishikawe. Mas a palavra de Deus ela vai nos dizer Aritulolavula. que Maria esquece. Chaku Maria Jesus. akoshwa Yesu. Maria andou sem Jesus. A família nanga na dia Yesu. inteiro sem Jesus. Asikulimu hinkwalo nanga na Nem Yesu. José, Anga na José. nem Maria Anga na Maria. lembraram-se de Jesus. Abatsutsukanga Yesu. Esqueceram o menino Jesus. Makoshwa Estavam acostumados Pode a andar com Jesus. Esqueceram Jesus. Vamos koshwa E Yesu. só lembraram depois de um dia. Bayatsutsuka zakuka kukukhaluta dia. Pessoas que sempre estiveram com Jesus até os seus 12 anos. Celebravam as festas com Jesus. Na Yesu. Mas eles esqueceram-se de Jesus. Bakoshwa. Eles caminharam sem Jesus. Bafamba na E bana na quando Yesu. lembraram, pensaram em procurar Jesus nas pessoas conhecidas. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Glória a E a Jesus. palavra de Deus ela vai nos dizer. Aritulita E levaram 3 dias Chama 3 dias. até que acharam Jesus no templo. Bayamukuma Yesu Eles atembeleni. procuravam Jesus Abamulavetela Yesu. em pessoas conhecidas. Mas Jesus estava no lugar certo. Yesu ali Jesus encontrava-se no templo. Yesu ali Maria e José, Maria na a José. beleza do templo, esqueceram até do próprio Jesus. Chama com ele uma A coisa. beleza do templo, Puxava a festa do templo, a Páscoa, a Paseka. fez com que esquecessem Jesus. Gente, ele já com uma coisa Yesu. Costume. Anto
Toloveto. Presença de Deus versus costume. Ao kona la Xikwembu, ku tolovela. Esqueceram Jesus. Bakhohlwa Yesu. Aleluia. Amen. Andaram sem Jesus. Vafamba lava na Yesu. Foram 4 dias no total. 4 Que andaram sem Jesus. vakafamba lava na Yesu. Lembraram-se depois de um dia. Bayatsundzuka. Mas algo chama a minha atenção. Eles lembraram que havia Jesus de Jesus. Apostoli Yesu tepeleni. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Esqueceram Jesus. Bakhohlwa Yesu. Mas lembraram que haviam esquecido Jesus. Bayatsundzuka shaku E vakhohlwa voltaram Yesu. para trás. Batlhelela ndzhaku. Quantos de nós I vanhu só vangani estão na igreja, hi nga mas kerekeni. Deus não mais está nas pessoas? A Xikwembu a nga ha li Jesus kona. não mais habita. Yesu a nga ha li Entenda uma kona. coisa. O Espírito Santo, ele entra e penetra em ti. Ku ni nkarhi wa ku moya wu nghena eka wena. Ele pausa em ti. Hikwalaho wena wo tshama eka wena. Necessidade de procurar a Jesus. Tikela ku lavakela Yesu. A xi digitali. De Jesus. Bakhohlwa Yesu. A xi digitali. Na caminhada com A tu Jesus. nga fambafamba na Yesu. Há uma necessidade de voltar para trás. Ku ni ku dika ku tlhelela Porque Maria e José esqueceram Jesus. vona bakhohlwile Yesu. Jesus estava com os doutores A ni va ensinando para procurar os seus pais. yena a ta lavetela Mas eu não entendi. E não entenderia dele. Mesmo tendo 12 anos. nangani tozo malembe. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Há uma necessidade Kuna ntikelo de procurar a Jesus. a ku hi lavetela Yesu. A Bíblia diz que Maria e José Maria na lembraram-se José depois de um dia. bayatsundzuka Algo que chama a minha atenção. dia. Ninguém culpou o outro. A ku na Não dyanga procuraram ku justificar. Olha que fizeram Jesus. valavetelini xaparile lava fletela. Imagina. Jesus sem Maria. Yesu Sem José. nanga na Que José são os progenitores. lava va nga mu tshala. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Amém. E algo que chama a minha atenção no versículo 49 A versículo é que quando Maria Maria pergunta para Jesus, a não sei, alguém pode ler para mim? kuni loko a nga 49. dyondzela a 49. Ele lhes disse: por que é que me procuras? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Aleluia. Maria carregava um propósito, Yeni mas ainda não entendia o propósito que carregava. a kunguleni na hleketa lona. A laveteli Yesu eka vanhu lava na va a yo dyela kusi lomu na va li kona. A fana ku khohlwile hala. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ainda não entendia o que Jesus era o tempo. xa ku lomu ku fanele ku tshama Yesu eritepeleni. Coisas de Deus não é para serem acostumadas. A xilo xa Xikwembu na ntolovelo. Pergunta para usar. Vitisana Quando procurou um carro para carregar, a nga lavetela a ku a teka a rika a ntolovelo. Veja, já não havia necessidade xa ku a de carregar a arma pelos a ombros. ku va teka E rika procurar um carro a para carregar a arma. a ku a teka rika Ele morreu. afa. Porque coisas de Deus não é para se acostumar. A xilo xa Xikwembu Presença de Deus versus costume. a xilo xa Xikwembu a xi Estamos tlangeleki a pregar hi xumayela costume. hikwalaho ka Deus já ntolovelo. não está. A Xikwembu a xa ha li kona Estamos a louvar yo por gandzela costume, pelo título de que somos cristãos. xa ku hi va Mas a kreste presença de Deus já não está em nós. a laha ni O kona costume a nos faz ntolovelo acostumar demais. As coisas de Deus. E nós quando percebemos a loko hi tibatlheve que não mais estamos com Jesus, xa ku a ya na Yesu não procuramos o próprio Jesus. a hi mu laveteli Yesu. Aleluia. O que acontece é que toda hora vamos ouvir. Hi ta Acarga-me, acarga-me, acarga-me. Não assume que Deus não mais está nele. xa ku a Xikwembu a nga ha li Não kona mais tem a presença de Deus. wa na u kona la Xikwembu
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O costume nos tira da presença de Deus na Akutolovela. igreja. Shayecha isuka ukoleni O costume nos deixa distante de Deus Shayecha e nos mantém no tempo. Ikheli O sikathetheleni. costume nos faz esquecermos de Jesus Akuyikhohlwa Yesu. até no templo. Anseni ka kereke. Aleluia. Amen. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Há uma necessidade Kuna ntikelo. de voltarmos para trás Akuyithelela e procurar entender aonde nós caímos. Precisa chakushana Não é sobre bênção, não é sobre alcançar, é sobre Jesus. Yesu. É sobre Jesus. Tena Yesu. Aleluia. Glória a Jesus. É sobre Jesus. Tena Yesu. É sobre Jesus. Yesu tena. Eternamente sobre Jesus. Tena Yesu Estamos dentro tena. da igreja, mas não estamos com Jesus. Yilikereke nikamba ina E o mais Yesu. triste é que normalizamos isso. Ikhele shiphumelela. Normalizamos ao ponto de que todo mundo está na igreja. Normalizamos demais. Colocamos pessoas no altar. Todos nos trabalhando. Ngeke sebatira abantu labayani. Ainda não foram blindados. Avise Mas estão blindariwa no altar. batatiwa mas vale Isaac morreu para confirmar as coisas de Deus. Não podemos dizer cristão. Ikimalabuka kucha ulimu Kristi. Tem que voltar a retificar as coisas. Ufanele kuthelela ndzhaku Não importa a idade. a xi dingi Não importa se é livre. a xi dingi As coisas não estão boas. loko xilo xi nga kahle Jesus, olha phela Yesu lomu nga mukhohlwa kona já era costume. a va famba hi ku tolovela Maria caminhar. Não estava no carro, caminhar. a vo famba Dia inteiro. a siku hinkwalo Esqueceram Jesus. va khohlwa Yesu Esqueceram Jesus. va khohlwa Yesu Só para ver que isso não tem líder. Não leswi tem pastor, não tem obreiro, não tem ovelha. a ku na a vo Na caminhada, a ku famba há tanta coisa que acontece que em algum momento nos esquecemos de Jesus. yethe khohlwa Yesu Mas há uma necessidade de voltar ku ni ku dinga ku yi tlhelela e retificar. a ku yi famba ya Há uma necessidade de voltar a ku yi e tlhelela procurar Jesus. yi lavetela Yesu Entenda uma coisa. twisisa Noé Noé estava diante de um povo. ali ka tiko Pregava para um povo. a shumela Construindo a arca. na ya Mas o povo ignorou. a tiko Algo que chama a minha atenção ale xi é que Noé não era anjo. yenenga Era homem. eri munhu Mas ainda assim, a xi não kona se deixam levar. Encontramos cristãos que se deixam levar. Porque até quando o final se desconverteu, Deus só para permanecer. unita tama Mas Noé Noé não deixou a nga tshikanga a situação a xilo de lexi contaminar. xi nghenelela ka Não yena permitiu a nga essa pfumelelanga situação xa ku de xilo lexa contaminar-se. Aleluia. Glória a Deus. Foram 100 anos. isoma Ele pregava, na xuma yena avisava o povo a bela sobre o delírio. a bela Mas ninguém acreditava nele. Ele poderia dizer, mas não. a ta Talvez eu não estou bem na a cabeça. ku mina a ni bohi nhloko Porque é o que tem acontecido. hikusa hi leswi xi endlekaka Aleluia. glória a Jesus É meio a incrédulos. ka vanhu lava va swihunguki Procure Jesus. lavetela Yesu É meio a tantas coisas. ka xilo xa Procura vukula sempre lavetela estar com Jesus. a ku veli na Yesu Volte ao primeiro amor. tlhelela ka Procura ver aonde você lirhandza se esqueceu dele. fana xa ku Aonde você mu se deixou. ku mu tshiki kwini Porque Maria procurou Jesus. Maria mu José lavetela procurou Jesus. José a mu lavetela Estava no ventre. ali Amamentou. a mu Criou. nyamula Até chegar aos seus 12 anos. a ku atlasa ka Mas 12 anos esqueceu-se de Jesus. a khohlwa O costume. a tolovela Aleluia. glória a Jesus Glória a Jesus. glória a O Jesus costume. a ku Aleluia. tolovela Aleluia. amém Não podemos nos acostumar com as coisas de Deus. Amém. a hi nge tshami ka Não podemos ntolovelo. banalizar as coisas de Deus.
Não podemos subir no altar porque tivemos escala e não estamos bem com o próprio Deus. O que conta é a intimidade. A intimidade é que conta. Muitos de nós, se tivéssemos no Velho Testamento, temos morrer no altar. Porque acontece que banalizamos a igreja, banalizamos o próprio Cristo. Pessoas já não têm medo. Vamos mergulhar no pecado. Vai subir no altar. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O título não dá salvação. O título cristão não dá salvação. Enquanto não houver posicionamento, enquanto não procurar a Jesus, enquanto não tiver intimidade com Jesus, não se passa nada. O título não dá salvação. Estamos na igreja, mas não estamos em Cristo. Estamos dentro do templo, mas não estamos em Cristo. A beleza do templo nos corrompe ao ponto de se esquecer de Jesus. A beleza do templo, ela nos mata até nos esquecermos de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu não venho demorar. Eu não vim para demorar. Eu vim a ministrar, amém. Glória a Jesus. Eu vim a trazer essa palavra em poucos minutos. Por isso que eu disse perdão se eu desapontar. Porque talvez esperava que eu pregasse sobre mulheres, sobre Esther. Eu até cheguei a procurar, mas não tinha paz. Até hoje de manhã eu não sabia que eu ia livrar. Eu já estava ansiosa. Eu disse, Senhor, já procurei demais. Eu não sei o que vou falar. Então eu procurava a mim para trás. Aleluia. Aleluia. Mas nada disso. Até encontrava coisas que iam fazer a igreja glorificar. Mas não era sobre isso. Ela aceitar permitir o Senhor me usar. Porque ele falasse também de mim. Não falaram aquilo que o povo deseja. Nós ficamos na expectativa. Estava procurando realmente mas mais do que qualquer ensinamento, volte a Jesus. Volte procurar Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu termino por aqui. E volvo ao lugar a quem me concedeu. Né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amava Kolawali ya Mshumaeli ni Mturuki. Agora traz uma salva de palmas para Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mais forte se for para Deus. Aqui, melhor para as coisas. Glória a Jesus. Queremos falar com Deus. Verso costume. Aleluia. Amém. Estar acostumado a falar de Deus não significa que a presença está lá. Aleluia. Amém. O problema Amaka. é que muitos de nós estamos acostumados a falar de Jesus. Então, Jesus que cura, Jesus que liberta, mas esquecemos de uma coisa aqui. A presença de Deus. Aleluia. Amém. Mas nós queremos falar com Deus. A A Bíblia ela diz que Maria e José estavam acostumados a ir ao templo anualmente para a festa de Páscoa. Era um programa. Eles já
Então, programas A programa. não trazem a presença de Deus. Aqui disse o Aqui estamos a falar de presença de Deus versus costume. Aí a festa de Páscoa mas programas não trazem a presença de Deus para a nossa vida. Aleluia. Amém. O estar acostumado a vir à igreja não significa que você carrega a presença de Deus. O estar acostumado a vir para aqui terça-feira, quinta-feira, não significa que você carrega a presença de Deus. Eu estava a dizer assim, nós estamos no altar não porque a presença está enorme. Estamos a falar de Jesus. Estamos acostumados a falar dele. Não, Jesus é uma teoria que já está dentro de nós. A presença de Deus. Deixa-me te dizer isso aqui para orar. Elias, quando ele percebe que não havia fogo no altar, ele não estava os profetas de Baal. Ele não estava acostumado. Alô? Amém. Elias não estava acostumado. Era costume dele. A presença de profetas de Baal. Já não está no altar. Ele está dizendo assim. Deixa-me orar. Elias ora. Elias já não muitos de nós subimos no altar, sentimos a presença, começamos a mano, desceu o teu Jesus. Yes. Porque aqui há demônios, há demônios. Porque não há demônios aqui, procure Jesus onde você deixou ele. Elias não está gritando para ninguém. Elias não está a insultar a ninguém. Porque vocês não estão me ouvindo. Vocês não sei o que. Não sei entender. Não é sobre costume. Presença de Deus. Não acostume subir no altar porque você já está acostumado. Isso vai te derrubar. Vai te derrubar na carne e no espírito. E amanhã você vai culpar os demônios. Procura Jesus aonde você lhe deixou. Procura ele. Enquanto ainda é tempo. Procura ele quando se pode achar. Aleluia. Amém. Celebra Deus enquanto colocas de pé. Vamos falar com ele nesta manhã. Alguma coisa Deus quer fazer. Alguma coisa Ele quer fazer nesta manhã. Aqui no 49, quando nós lemos, a Bíblia está dizendo, Jesus ele pergunta, por que vocês me procuram? Eles não sabiam que Jesus estava no lugar secreto. Jesus não estava em qualquer lugar. Estavam a procurar Jesus no lugar de costume. Esqueceram que Jesus estava no lugar secreto. Prepara a tua mente. Você que quer sair, saia. Te dou apenas 2 minutos para voltar a entrar. Alguma coisa Deus quer fazer nesta manhã. Aleluia. Amém, Jesus. Enquanto adoramos, prepara-te. Mulher, pedimos com que se organize. Ainda há tempo. Aleluia. Amém.
A tua primeira oração, você vai dizer, Senhor, eu estou voltando para ti nesta manhã. Aleluia. Abra a tua boca e fala com ele. Abra a boca e fala com Deus em nome de Jesus. Toda pessoa que está encostada na parede, enquanto não está doente, melhor sair daí em nome de Jesus. Somente os que não conseguem ficar em pé podem se sentar. Nós que conseguimos circular, vamos circular e vamos falar com Deus em nome de Jesus.
Pai, no nome do sangue de Jesus Cristo do Nazareno, Deus da graça, Papai, Deus ainda da na mesma misericórdia, presença, ainda na mesma nesta hora da atmosfera, manhã, Pai da Senhor, nós graça, levantamos Senhor, Espírito nós Santo nos de Deus, prostramos eis-me diante aqui, de ti. príncipe da paz, eu estou voltando, Rei da glória, papá, para aquele lugar, Espírito Santo, que eu nunca, papá, deveria ter saído, príncipe da paz, em nome e no sangue de Jesus Cristo do Nazareno, papá, aquele lá caue na osse, a mi solo si que musatilo na misaba, e vitu la matimba la Yesu Cristo, ole Nazareta, aquele la osse, a mi solo si que musatilo na misaba, que katika mikrofogele, em nome de Jesus Cristo do Nazareno. E vitu la matima la Yesu Kristo wale Nazareta.